E aí pessoal, tudo bem? Bruno Padilha, mais um vídeo aqui. Tô gravando um vídeo por dia aqui nesse mês. E nesse vídeo eu vou falar sobre a não resistência, a lei da não resistência. Então uma das leis do universo é a lei da não resistência. E é o oposto do que a gente aprende, né, durante a nossa vida. A gente aprende geralmente a buscar o caminho de maior resistência. Aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais sofrido é o que a gente tenta fazer, achando que é o certo, achando que é honrado você buscar o que é difícil, fazer o que é difícil. Mas na realidade, se você parar para olhar todas as forças da natureza, como a água, por exemplo, né, você vê um caminho que a água cava lá na pedra e tal, ao longo de milhares de anos, ela não escolheu aquele caminho por acaso, é o caminho de menor resistência. Então tinha lá uma pocinha de água e ela começa a escorrer, porque a gravidade começa a puxar ela para baixo. Ela brotou da montanha, a gravidade começa a puxar ela para baixo, né? Sem resistência, que a gravidade puxa você para baixo. Aí tem uma pedrinha que está um pouco mais para baixo que a outra. A água vai por ali, a água não vai passar por cima da pedra alta. A água vai pela pedra que está mais baixo. E assim vai. Aí mais um centímetro para frente tem mais uma pedrinha mais para baixo. Aí tem uma graminha que a água escorrega por ela. E assim vai durante milhares de quilômetros, né? Se for um rio muito grande, né? Cavando um cânion aí, alguma coisa assim, ao longo de milhões de anos, óbvio. Mas ela sempre vai no caminho de menor resistência. Você nunca vai ver a água subindo num caminho de maior resistência ou tentando passar por um lugar que ela não consegue passar. Se ela não consegue passar, ela contorna e acha o caminho de menor resistência. Assim como a eletricidade também, né? O raio, por que a gente fala que quando está tendo uma tempestade, você não pode ficar em lugar alto, né? Não pode ficar perto de uma árvore, por exemplo. Porque como a árvore está mais alta, ela vai conduzir o raio, porque o raio vai querer chegar no chão, que ele vai querer se aterrar, né? Encontrar os polos opostos da carga elétrica da forma mais fácil possível, com a menor resistência possível. Então o raio não vai traçar uma linha reta assim da nuvem até o chão, porque ele vai perceber que existem caminhos ali no ar onde a pressão está um pouquinho diferente, a umidade está um pouquinho diferente, e assim é mais fácil para o raio, né? Se você imaginar ali o raio descendo, ele começa a descer, aí ele vê que tem uma gotícula de água no ar aqui, ele encosta nela, aí mais para baixo tem outra gotícula, aí a pressão do ar está maior aqui, então tem uma concentração maior de água, então ele vem aqui, aí aqui tem uma árvore que está mais perto, então ele vai na árvore, né? Sempre o caminho de menor resistência. Você nunca vai encontrar na natureza nenhuma força da natureza ou nenhum elemento da natureza que busque o caminho de maior resistência. Nunca vai encontrar. Mas a gente às vezes busca, né? Às vezes a gente acha que o caminho de menor resistência é o errado, então a gente busca o caminho de maior resistência, o caminho que parece o mais difícil, o mais heróico, né? O mais desafiador. E não tem nada de errado em você fazer isso, mas entenda que você está indo contra uma lei natural, né? A lei natural é a lei da não resistência. Não significa fazer nada. Então eu vou fazer nada, Bruno. Fazer nada não é o caminho de menor resistência, porque se você ficar sem fazer nada, sentado na sua casa, no sofá, por um mês sem levantar do sofá, você vai ver a resistência gigantesca que é você continuar lá, porque você não quer ficar lá. Seu corpo quer se mexer, você quer sair, você quer ver gente, você quer estudar, você quer passear. Então o caminho de menor resistência não é ficar sem fazer nada, né? Caso você tenha essa ideia. O caminho de menor resistência ele vai se revelando para você conforme você começa a se abrir para esse caminho e entender que a sua felicidade e o seu sucesso não estão relacionados com a dificuldade dos desafios que você supera, tá? Não está relacionado com quantas horas você trabalha, ou que difícil que é, sua mão tá cheia de calo, mas minha mão tá aberta aqui, ó, mas é porque eu tava escalando, não é porque eu tava trabalhando na enxada, não. Então se você vê aí, né, você vai ver pessoas que trabalham muito duro, né, trabalham das 6 da manhã às 10 da noite, duríssimo aí na roça, e não tem quase nada em termos de prosperidade financeira, não consegue fazer nada do que quer, não consegue sair de onde está, não consegue pagar uma faculdade para os filhos e tal. E você vai ver gente que trabalha pouquíssimo, né? Trabalha pouquíssimas horas e tem uma grande abundância. Não tem a ver com a quantidade de horas, não tem a ver com quanto você está pegando na enxada, né? Não tem a ver com nada disso, tem a ver com a não resistência. Se você conseguir se encontrar e seguir o caminho de menor resistência, tudo vai ser muito mais fácil, tá?
Esse vídeo vai ter que ser bem curto, porque eu tô pegando um ônibus agora daqui 10 minutos, mas eu vou só fazer um exemplo para você entender. Imagina que eu falo o seguinte para você, tem um carro aqui, tá? E se você conseguir empurrar esse carro por 50 metros, ele é seu. Você pode ficar com o carro, tá? Se você conseguir empurrar ele por 50 metros, ele é seu. E aí você olha pro carro e fala, bom, beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o freio de mão, óbvio, né? Eu vou soltar o freio de mão para ficar muito mais fácil. Então, se você tentar empurrar o carro com o freio de mão, vai ser uma tarefa muito difícil, né? Você vai ter que fazer muito esforço para mover ele. Mas você conhece a lei da não resistência, então você vai, obviamente, soltar o freio de mão, certo? Já vai ficar muito mais fácil. E aí você vai empurrar ele. Existem 3 formas de você empurrar ele. Você pode empurrar ele numa linha reta, vai ter um esforço, mas até que você consegue empurrar ele por 50 metros, vai dar uma suada, vai fazer uma força, mas consegue, vai ganhar o carro com algum esforço. Ou você pode tentar empurrar ele ladeira acima, né? Pegar uma rua inclinada e tentar fazer ele subir a rua. Que aí, meu amigo, você vai estar empurrando 1 tonelada de ferro, 1 tonelada de metal ladeira acima, vai ter que fazer um esforço danado, vai ter que ser muito, muito forte, fazer um esforço danado para conseguir empurrar esse carro. E provavelmente não vai conseguir, vai ficar frustrado e não vai conseguir o carro. E vai falar, pô, não tinha como, né? Se a maneira que você enxergou é vou ter que empurrar esse carro ladeira acima, você vai olhar para mim e falar, Bruno, não tem como, não consigo, não vou ganhar o carro. Agora, você também pode perceber que na verdade tem uma ladeira para baixo. O carro está parado aqui, tem o reto, tem a ladeira acima e tem uma ladeira para baixo. E aí você pode simplesmente dar uma empurradinha no carro e ele vai descer tranquilo ali os 50 metros e ali embaixo ele vai, se tiver uma reta, vai diminuir a velocidade e ele vai parar ali, tá? Você consegue empurrar ele muito mais do que 50 metros. Se tiver uma ladeira de 10 km para baixo, você consegue empurrar ele 10 km com um empurrãozinho, né? Sem resistência. O que aconteceu? Mudou o peso do carro? Não mudou o peso do carro. Mudou sua força? Não mudou sua força. A única coisa que mudou é que você percebeu o caminho de menor resistência e cumpriu a sua tarefa da maneira mais fácil possível, com a menor resistência possível, né? No espaço é assim. No espaço, como eu não tenho ar, então não tem atrito, né? Você consegue pegar um foguete de sei lá quantas 1000 toneladas, você consegue dar um empurrãozinho nele com o dedo e ele vai começar a se mexer, ele vai começar a ganhar velocidade e ele vai ficar para sempre se movendo, para sempre. Enquanto ele estiver pelo espaço, ele vai ficar se movendo. Com um empurrãozinho que você deu com um dedo. Como? Por quê? Você é super forte? Não, simplesmente porque não tem resistência no espaço, não tem atrito, não tem ar. Então, da mesma forma, a minha dica para você, eu preciso encerrar agora meu vídeo, que eu preciso descer para o ônibus. Mas a minha dica para você é, comece a perceber, será que você não está buscando um caminho de mais resistência, um caminho mais difícil do que precisa, só porque você cresceu com essa crença de que tem que ser difícil, de que tem que ser um grande esforço, de que tem que ser uma grande dificuldade? Será que não existem hoje caminhos muito mais fáceis e quase sem resistência, que seria tranquilo para você atingir todos os seus objetivos? Então comece a pensar sobre isso e comece a se abrir para esse caminho de menor resistência, respeite a lei de não resistência do universo, que você vai conseguir tudo o que você quer de uma forma muito mais fácil, com muito menos esforço. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você ainda não entrou no grupo do Facebook Evolução Consciente, então procura lá no Facebook Evolução Consciente, entra lá, tem centenas de pessoas assistindo esses vídeos, lendo livros, falando sobre desenvolvimento pessoal, e eu inclusive estou sempre lá. Então entra lá, a gente vai adorar ter você lá. E lembre-se, respeite a lei da não resistência.